A paz do Senhor mais uma vez com os irmãos, amém? Amém. Nós vamos nos colocar de pé. Abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo de número 17. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Quantos acreditam que esta noite Deus preparou para nós como uma noite da vitória? Eu creio. Deus está presente, Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos abençoar. E nós sabemos disso e vamos tomar posse nessa noite. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 24. Elias, 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vamos repetir? Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Grande Deus, soberano e bendito Pai que estás no céu, Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez nós rendemos graça por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Senhor, bem sabemos que o Senhor tem falado conosco até o presente momento através dos louvores. E agora nós te pedimos pela tua infinita misericórdia que o Senhor possa falar aos nossos corações mediante esta palavra que há de ser ministrada. Mas uma vez, ó Deus, tudo, Senhor, é para a honra e glória do teu nome. Atribuímos a ti a honra e a glória neste lugar. Fala conosco para que o teu nome, ó Deus, o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar dando glórias ao nome de Jesus e louvando aquele que vive e que reina para todo sempre, em cuja presença nos encontramos nessa noite. Meus queridos, o texto que nós tomamos por base nessa noite é um texto muito maravilhoso, em que nos dá o exemplo de como é Deus. Nos dá um exemplo do compromisso de Deus para com quem tem compromisso com Ele. Nessa noite, só quem tem compromisso com Deus levanta a sua mão assim. Então eu tenho uma notícia boa para te dar nessa noite. Você vai ver como é que é. O homem tem compromisso com Deus e Deus tem compromisso com Ele. A Bíblia Sagrada nos relata a história no capítulo 17, no versículo 1 em diante, nos conta a história de Elias. Elias era um exemplo de homem que tinha compromisso com Deus. Automaticamente, Deus também tinha compromisso com Elias. Elias surge no cenário de Israel numa época muito difícil. Elias surge numa época em que os homens estavam afastando-se de Deus cada vez mais. Não é diferente da época em que vivemos, porque a cada dia que passa o homem mais se distancia de Deus. Na época de Elias era uma época muito árdua, muito difícil, uma época muito complicada. Por quê, pastor? Porque na época de Elias o povo estava cada vez mais se distanciando de Deus. Mas em meio à corrupção humana, Deus tinha separado para si um homem por nome de Elias. Diz a Bíblia que Elias surge justamente nessa época. E a Bíblia Sagrada diz que Elias já surge fazendo a diferença. Você sabe por que você está nessa terra? É para fazer a diferença. Não é para ser igual aos outros, não. É para fazer a diferença. Elias surge no cenário para quê, pastor? Para ser um diferencial da época presente. E diz a Bíblia que Elias já surge arrumando o problema. De que maneira? Você vai entender. Elias surge falando aquilo que Deus quer. E muitas vezes quando nós falamos aquilo que Deus quer, causamos incômodos, causamos problemas, porque as pessoas não aceitam. A Bíblia Sagrada diz: só quem é de Deus é quem ouve a palavra de Deus. Mas tem muita gente que não é de Deus, e quando a Bíblia corta para lá, corta para cá, anda murmurando. Mas eu louvo a Deus porque aqui ainda existe uma igreja, um remanescente que ainda ouve a palavra de Deus e aguarda.
E diz a Bíblia que Elias, um dos moradores de Gileade, ele teve uma árdua tarefa, que foi justamente transmitir uma palavra de Deus ao rei da época. Entenda uma coisa, Elias era um homem tão compromissado com Deus, porque ele dizia consigo: aquilo que o Senhor mandar eu fazer, eu faço. Aquilo que o Senhor mandar eu falar, eu faço. Tem muita gente fazendo e falando o que quer, mas eu louvo a Deus que ainda existe um grupo, um remanescente, um grupo ainda pequeno, que ainda fala o que Deus quer e faz o que Deus ordena. E naquela época Elias aparece no cenário, não para fazer vontade própria, mas para fazer a vontade de Deus. E diz a Bíblia que Elias já pega a primeira tarefa, uma tarefa muito difícil, muito árdua, porque existia o rei por nome de Acabe, e Elias chega a Acabe, sentenciando a Israel. E diz a Bíblia Sagrada que diz assim: vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Presta bem atenção, Elias já chega para Acabe e diz assim: a partir de hoje não vai cair uma gota d'água nessa terra. Eu creio e imagino que Acabe não vem cá, mas por quê? Ele falou: por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência, por causa do povo que está se distanciando de mim. Eu aprendi uma coisa lendo esse pequeno versículo, que é chave para nós guardarmos no nosso coração. Qual é, pastor? O que o senhor entendeu? Eu entendi que crente desobediente, em vez de andar para frente, caminha para trás. E Deus te chamou você para caminhar para trás, não. Deus te chamou para caminhar para frente e tomar posse da herança que Deus tem para você. Você quer isso? E diga assim: glória a Deus, porque Deus está disposto a abençoar a tua vida neste lugar. Sentenciando Acabe, olha só que tarefa árdua. Acabe no mesmo instante já tem Elias como inimigo. Por quê? Porque o homem só quer ouvir hoje no Evangelho, nas igrejas aí, você vê Deus falando em prosperidade, Deus dando carro, Deus dando casa, Deus dando avião, Deus dando viagem para os Estados Unidos, Deus dando viagem para a Europa, Deus enriquecendo, Deus pegando o homem falido e enchendo de dinheiro de novo. Mas você não vê Deus mais salvando. Por quê? Porque as pessoas estão pregando e anunciando aquilo que agrada ao homem. Mas eu louvo a Deus que Deus vai levantar profeta aqui nessa noite para transmitir aquilo que Deus quer, porque só é louvado diante de Deus aquele que fala aquilo que Deus ordena. E diz a Bíblia Sagrada que Elias já começou tendo uma dificuldade, um problema sério. Logo com quem? Com o rei. Elias não arrumou problema com um vizinho do seu lado, não. Elias arrumou problema com o rei. Se coloca no lugar de Elias. Ele falou: ó, o negócio é o seguinte: o senhor é autoridade, mas eu também sou. E eu sou de Deus, uma autoridade de Deus. E eu vou dizer o que Deus me falou. Deus sentenciou essa terra a nenhuma gota, senão segundo a minha palavra. Você sabe o que é isso? É convicção também. O cristão tem que ter convicção, meu querido. Então cuidado quando você abre a tua boca. A tua boca Deus te deu para bem dizer. As coisas estão difíceis, mas em nome de Jesus as portas estão fechadas, mas vão se abrir, porque Deus tem a chave de Davi, e quando Ele abre, ninguém fecha. E uma das coisas interessantes, que depois de haver Elias predito e profetizado aquilo que Deus havia de fazer, diz a Bíblia Sagrada que Elias era um exemplo de compromisso e obediência. Elias foi obediente à voz de Deus. Depois que Elias fez o que Deus mandou, Elias falou: e agora, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E diz a Bíblia que Deus falou assim: Elias, agora você faz o seguinte: esse povo aqui está debaixo do castigo, esse povo está debaixo de maldição, mas você não, Elias. Você não, você vai fazer o seguinte: você vai daqui, vira para a banda do Oriente e esconda-te debaixo do ribeiro de Querite, mas que fica próximo do Jordão. E há de ser que lá no ribeiro de Querite você vai beber da água do ribeiro. E eu, quem, Senhor? Eu, mas quem, Senhor? Eu, Senhor Jeová Jireh, eu tenho ordenado aos corvos que tragam pão e carne de manhã, e quando for de tardezinha tem mais pão e carne para você, Elias. Você sabe o que eu aprendo com isso, meu querido? Só fica debaixo de prova e de maldição crente desobediente, porque crente que tem compromisso com Deus e ainda obedece a voz do Senhor é crente que Deus cuida. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de você nessa noite. Você crê?
Diga comigo, glória a Deus, porque Deus ainda cuida dos teus. Você sabe o que é isso, irmão? Deus só cuida de crente obediente. Vira para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela, viu? Tem obedecido? Pergunta a ela, viu? Não tem obedecido? Então obedeça. Viu? Você sabe por quê? Porque crente obediente, irmão. Elias falou que Deus mandou e depois de tudo disse assim, e agora, o que eu faço? Você, Elias, você pode ficar tranquilo. O povo aí vai estar morrendo de sede. Vai ter um punhado morrendo de sede, mas de você não, Elias. E o interessante, você sabe o que é com essa história da providência divina? Esse texto é justamente o fato de todo mundo estar em escassez. Todo mundo sendo privado de água, privado de comida, mas o servo de Deus, em meio à tribulação, em meio à escassez, em meio ao deserto, Elias tinha água para beber, Elias tinha pão para comer, Elias tinha carne para comer. E eu tenho uma notícia boa para te dar nessa noite. Qual é, pastor? Deus te dá do melhor. Deus te dá do melhor. Deus não compra carne de segunda, não. Se Deus mandou, é de primeira. Toma posse na tua bênção, em nome de Jesus. Você sabe por que eu falei carne de segunda? Não é que eu tenho nada contra carne de segunda, não, porque carne de segunda é uma maravilha também. Eu só estou querendo te dizer o seguinte: que quando Deus dá, Deus não dá coisa de segundo plano, não. Deus dá coisa de primeira. Não vem com essa história de que Deus te deu. Pastor, Deus me deu um carro, né? Deus deu um carro, e o carro não sai do conserto, né? Só fica fazendo raio. Peraí, irmão. Foi Deus que te deu mesmo? Ou será que foi você que pegou com as suas mãos? Existe, eu contei uma experiência aqui que aconteceu comigo, uma coisa muito tremenda. Muito tremenda. Deus usou a vida de um irmão. Vou tirar o terno porque eu estou no calor. Esquentou mesmo agora. É forte. Meus queridos, Deus usou a vida de um irmão e falou assim, na época eu não era pastor, não, eu era presbítero ainda. Aí falou, presbítero, você já tem telefone em casa? Eu disse, tem não. Aí ele falou, pois é, olha, eu vi um telefone branquinho na sua casa. Ó, o mistério, telefone branquinho aí. Sim, falou do jeito que era o telefone. Aí eu, opa, também posso, eu estou com o telefone mesmo. É fixo? Ele está fixo. Opa, que benção, cara. Eu estou precisando do telefone mesmo. O que eu fiz? O que eu fiz? Em vez de esperar o tempo de Deus, eu fui na loja e comprei o aparelho. Liguei para a operadora, mandei ligar. Resumindo, o primeiro mês uma maravilha, o segundo uma maravilha, o terceiro começou a catar. Daqui a pouco, resumindo, não conseguia pagar a conta, o telefone estava vindo de alta demais. Já não tinha condição de sustentar as minhas despesas, não estava conseguindo manter as minhas despesas. Tive que mandar cancelar o telefone e ainda vendi o aparelho. Mas por que, pastor? Porque fui eu que peguei com as minhas mãos. Agora, quando Deus dá, meu querido, você pode ter certeza que é primeira. Resumindo, hoje lá em casa parece que tem uma operadora lá em casa. Tem tudo que é operador você imaginar tem em casa, sem exceção. Hoje deve ter uns 3. Vivo deve ter uns 3. Claro, tem também TIM, tem tudo. Fixo, tem o que você quiser lá em casa. Eu até vendi o telefone agora. Então o telefone que eu tenho em casa. Você sabe por quê? Porque quando Deus manda, quando Deus ordena, a bênção vem completa, irmão. A bênção não vem como maldição, ela vem como bênção de fato. Porque foi Deus que te deu. E Elias, usufruindo de um grande privilégio de ser sustentado por Deus. Oh, glória! Esse exemplo também não, ele acalma o nosso coração. Você sabe por quê? Deixa eu te falar por que acalma o nosso coração. Todos nós temos as nossas necessidades. É um aluguel para pagar, é uma conta de luz, uma série de coisas, né? Aí chega no final de mês, você vê aquele punhado de conta, é uma fatura do cartão, você nem me fala, né? Fatura do cartão, que não é de Deus não, que esse é o cartão de crédito, viu? É só Jesus, aquilo ali, meu irmão, um bicho papão, ele vai engolindo, ele vai te engolindo aos pouquinhos, que não é de Deus não, que negócio. Me perdoe a franqueza, viu? Me perdoe a franqueza. E você chega a tanta coisa que você fala, meu Deus, não vai sobrar dinheiro para nada. Mas se você for crente fiel e obediente a Deus, você pode ter certeza que Deus vai cuidar de você como sempre. É assim que Deus faz.
E diz a Bíblia Sagrada que depois de um certo tempo, olha só o mistério, hein? Depois de um certo tempo, você sabe o que aconteceu com o ribeiro? A água secou. Por quê, pastor? Porque não estava chovendo e o tempo foi passando. Enquanto tinha água no ribeiro, Elias estava bebendo. Todo mundo sendo privado e Elias com água. Aí chegou um momento que a água do ribeiro acabou também. Aí naquele instante, graças a Deus, irmão, que Elias era um tipo de crente que estava sempre com os ouvidos abertos. O apóstolo, escrevendo a epístola de Apocalipse, disse: bem-aventurado quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus está falando com o crente, tem crente que não está ouvindo. Precisa ouvir nessa noite, porque Deus está falando contigo. Elias estava na prova, porque tem crente que acha que Deus só fala, irmão, no momento que Deus fala em todas as circunstâncias da vida. Cabe a você estar com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Pede Jesus, diz: entope meus ouvidos, Senhor, para que eu possa ouvir a tua voz. Diz a Bíblia que Elias, graças a Deus, estava com os ouvidos abertos. E diz a Bíblia que então veio a palavra do Senhor Elias de novo e diz: Elias! Aí ele falou: fala, Senhor. Levanta-te agora, Elias. Pode levantar do ribeiro. Já chegou o momento de você sair do ribeiro. Aí, Senhor, já vou sair do ribeiro, volta, vai sair do ribeiro. Para onde que eu vou, Senhor? Agora você vai fazer o seguinte: você vai dar para Sarepta de Sidom. Para onde, Senhor? Sarepta de Sidom. É mesmo? Então vamos lá. Ele falou: então pode ficar tranquilo, porque quando você chegar lá, já tem uma viúva te aguardando, que eu, o Senhor, ordenei a ela para que ela te sustente. Entenda bem, irmão. Olha o que é ser crente: é não duvidar de circunstâncias que Deus assim cria. Ser cristão é não duvidar das circunstâncias que às vezes Deus te envolve. Na época de Elias, viúva era a pior situação possível na vida de um ser humano. Viúva não tinha renda, viúva não tinha nada, viúva só tinha uma esperança: se tivesse alguém por ela, estava bem; se não tivesse, estava frio. E Deus vira para Elias: Elias, eu ordenei uma viúva para que te sustente. O que Elias fez? Elias não duvidou da circunstância criada por Deus. E foi. Diz a Bíblia que Elias, chegando na entrada da porta da cidade, diz a Bíblia que ele viu a mulher. E Deus falou, já revelou: é ela mesma, Elias. Ele virou para ela e falou assim: traze-me, peço, numa vasilha um pouco d'água para que eu beba. E diz a Bíblia, e indo ela buscar, ele disse: agora faz o seguinte também, prepara um pequeno bolo, traz na tua mão e traz aqui para mim, lá fora, para que eu possa comer. E a mulher, naquele instante, ela disse: meu Senhor, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nada lá em casa, eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e com esse pouquinho de farinha e esse pouquinho de azeite, eu vou fazer um pequeno bolo, para que eu e meu filho comamos, e depois de haver comido, morramos, porque não havia comida. E Elias falou assim: tudo bem, faz conforme a tua palavra. Primeiro você vai fazer o seguinte: você vai fazer o bolo, como você está falando, mas você vai trazer primeiramente para mim. Viu? Primeiramente para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acaba, e o azeite da botija também não. Enquanto não chover nessa terra, vai ter farinha e vai ter azeite para se comer na sua casa. Você sabe o que eu quero te dizer nessa noite, meu querido? Tem muita gente aí desempregada, tem muita gente aí passando fome, tem muita gente passando necessidade, mas da tua vida Deus faz questão de cuidar. Mas da tua vida Deus faz questão de cuidar. Eu quero te dizer uma coisa: mesmo que seja pouquinho, mesmo que o que você tenha seja um pouquinho, mesmo dentro desse pouquinho, Deus vai multiplicar e vai suprir a tua necessidade, em nome de Jesus. E o interessante, meu querido, que assim a mulher fez, e a mulher creu. E diz a Bíblia que eles comeram e beberam por todo o tempo, até o instante que chegou chuva sobre a terra. Diz a Bíblia que em mais uma situação, diz a Bíblia que a mulher tinha um filho, e o filho adoeceu. E diz a Bíblia que a doença se agravou e a criança veio a morrer. Naquele
Deus. Viestes até a minha casa, trazer a minha memória a minha iniquidade, meu pecado. Diz a Bíblia Sagrada que ele falou: onde está a criança? Pegou a criança nos seus braços e levou ao teu quarto. E diz a Bíblia Sagrada que ele se esticou sobre a criança, orando a Deus e dizendo: ah, Senhor Jeová, te peço que volte a vida esta criança. E diz a Bíblia Sagrada que Deus ouviu a oração de Elias. A palavra-chave para você nessa noite, para crente que tem compromisso, eu tenho uma notícia boa: Deus não escuta qualquer tipo de crente, não. Deus escuta crente que tem compromisso, crente que está com o joelho no chão, crente que está com a Bíblia na mão, crente que está guardando a palavra no coração e segue a vida íntegra diante de Deus. É esse tipo de crente que Deus está escutando. É esse tipo de crente que Deus escuta. É por isso que tem crente que fala: eu orei e não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque você não está tendo compromisso. Mas no dia que você tiver compromisso, você vai te passar a notar a diferença. Pode até ser que Deus não responda na hora, porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Mas eu tenho certeza de uma coisa: sem resposta você não fica. Quer ver um exemplo lógico e evidente? Nós somos pais. Eu tenho os meus dois. Às vezes vai chega a ser pouco demais, né? Sábado eu peguei o meu mais novo e levei ele lá no Parque Moscoso. E saí com ele no Parque Moscoso. Só que chega as fases, as crianças mudando, vai perdendo o gosto, vai mudando o gosto, né? Levei o pequenininho lá. Foi eu e o pequenininho só. E minha esposa. Chegamos lá, tudo bem, brincou e tudo. Eu pensei que ele estava satisfeito. Quando chegou domingo de manhã, eu vim para a escola. Depois da escola, ele chegou para mim e falou assim: pai, vamos se arrumar, vamos lá naquele parque onde tem a praia, onde tem o mar, né, que é a Praça da Ciência, tem muitos brinquedos lá e fica próximo do mar. Aí eu cansado, sabe o que é cansado? Cansado, doido para dormir um pouquinho, porque eu havia acordado 3 horas da madrugada no domingo. Fui dormir mais de 4h30 conversando com Jesus. Eu e Jesus conversando. O sono não vinha de jeito maneira. Eu conversava com Jesus: Senhor, bota para mim dormir, que eu preciso dormir, Jesus. Senão eu não acordo cedo. Né? Quando foi 7 horas eu já estava de pé. Aí ele cansado, mas ele falou: pai, vamos lá. Aí eu pensei que tinha sido minha esposa que havia chamado para ela. Ele falou comigo: não, é ele que quer ir. Eu só estou dando um exemplo básico. Sabe o que eu fiz? Eu peguei todos eles, melhor dizendo, fomos para lá, ficamos à tarde, brincamos lá com ele, corremos, brincamos com ele, e eu atendi a petição dele. Aquilo que ele me pediu, eu peguei e fiz, mesmo cansado. Ponto-chave: eu sou homem, sou limitado, sou falho. Deus, é perfeito e é todo-poderoso, não tem limitações. Eu ouvi ele pedir e atendi prontamente, mesmo cansado. Você acha que Deus não vai te atender? Você acha que existe algo difícil para Deus fazer com você? Você acha que por acaso Deus seria incapaz de virar as costas com a petição de um filho? Olha o privilégio que é ter compromisso com Deus, irmão. Você, através do seu compromisso, Deus vai ouvir a tua oração. Você vai falar com Jesus, Ele pode até não responder na hora, mas você pode ter certeza que sem resposta você não fica em hipótese alguma. Sem resposta você não fica em hipótese alguma. Porque Deus quer abençoar a tua vida. Aprenda isso. Tudo que aconteceu com Elias serve de exemplo para nós. E depois de Deus haver ouvido a oração de Elias, devolvido a vida à criança, ele pegou e entregou a mãe do menino, pegou uma criança morta e trouxe uma viva. Falou: está aqui, ó, peguei ele morto, mas agora está vivo. E a mulher, atônita, assustada, e disse assim: agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Você sabe por que ela disse isso? Porque naquela época era muito comum ouvir também a palavra de Deus, mas nem sempre a palavra de Deus era verdade na boca de quem proferia. Porque como na nossa época também é muito comum se ouvir a palavra de Deus, mas nem sempre é verdade o que é proferido. E aquela mulher disse: olha, você tem um diferencial, irmão. Como assim? Ora, na tua boca a palavra de Deus é verdade. Na tua boca,
e que nós possamos ser homens compromissados como Elias, para tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós. Só quem está saindo abençoado, diga glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar por você nessa noite.